Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais com uma lição de número 15, escrita pelo pastor Jonathan Cardoso, a oração e unidade. João capítulo 17. Nós temos um versículo-chave que diz o seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amas e antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículo 23. E o alvo da lição é desenvolver o caminho, o conhecimento sobre a oração a partir do modelo de Jesus Cristo. A melhor maneira de orar é lendo a Bíblia. Então vamos orar antes de começar, né? Deus eterno, nós podemos te louvar, te agradecer, porque tu és um Deus eterno, magnífico em poder e glória. E estamos diante da tua presença para agradecer por esse momento tão importante e para que venha abençoar os alunos e que tudo transcorra bem nesta aula, Senhor. Que tu possa nos abençoar e nos fortalecer no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, o alvo da lição é desenvolver o conhecimento sobre a oração a partir do modelo de Jesus Cristo. Tá? A melhor maneira de orar é lendo a palavra de Deus. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nunca oraremos perfeitamente. Mas quanto ao Espírito Santo, diz o seguinte, as Escrituras, Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Vamos ler então Aqui nós vamos ler a palavra, é óbvio, né? Mas vamos dar uma lida aqui antes. Tá? Nós temos 3 aspectos de oração de Jesus. Tá? Jesus orou pelos seus discípulos, né? E por si mesmo, pelos seus discípulos, e também Jesus orou por sua igreja. Tá? Vamos ler o capítulo 17, versículo de 1 a 5, para dar o início à nossa aula. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Né? Vamos ler, né? Estamos entrando agora no contexto, tá? De Jesus orou por si, né? É uma oração doxológica, né? Por que nós vamos entrar nesse mérito? Porque é uma abertura de adoração, né? A doxologia é uma introdução na oração, né? Um louvor, é uma adoração, as palavras enaltecedoras ao nosso Santíssimo Deus, né? E essa oração, ela quando faz uma abertura de aproximação. João Calvino era um dos teólogos mais doxológicos. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, Calvino regozijou-se em afirmar que, por meio da união com Cristo, tudo o que é dele pode chamar-se nosso. Né? No que agora transformou-se em um trecho famoso, Calvino articulou esta maravilhosa troca. Preste atenção. Esta é a maravilhosa
permuta que, por sua imensurável benevolência, ele fez conosco. Olha só, preste atenção, que ao se tornar filho do homem conosco, Jesus, ele nos fez filhos de Deus com ele, que pela sua vinda à terra, ele nos preparou uma ida ao céu, que ao assumir nossa mortalidade, ele nos concedeu sua imortalidade, que ao aceitar a nossa fraqueza, ele nos fortaleceu com seu poder, que ao receber nossa pobreza sobre ele, ele nos transferiu a sua riqueza, que ao levar sobre si o peso de nossas iniquidades que nos oprimia, ele nos vestiu com sua justiça. Para você ver. Então, você vê que ele faz uma abertura quando ele faz as comparações e enaltecimento ao nosso Deus. Ele faz uma aproximação. Para nós nos aproximarmos, temos que nos mostrarmos respeitosamente ao nosso Deus. A oração de Jesus começa com uma doxologia, que é a parte destinada a louvar e a glorificar a Deus, e normalmente é composta de palavras que compõem um certo ritmo, a fim de dar forma poética e sonora ao louvor falado. Você já viu quando as pessoas falam com aquela forma tranquila e poética de se falar alguma coisa? Então, eu não tenho esse dom. Para mim, tudo tem que ser escrito. Então, por exemplo, nós estamos aqui. Ela deve estar presente na parte da liturgia do culto. E neste aspecto, deve estar nas nossas orações, pelo exemplo deixado por Cristo. Porque dele e por ele, esse é o Romanos capítulo 11, 36, quando a gente ora ao Senhor, porque nós nos doamos para Cristo. Aí nós dizemos assim, conforme está escrito, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós devemos orar sempre ao Senhor, o glorificando e o magnificando. Nos cultos judaicos antigos, era comum olhar para os altos, com as mãos levantadas para o alto enquanto oravam. Hoje é mais habitual nós orarmos de olhos fechados, de cabeça baixa. A nossa oração hoje é mais contriciosa, nós nos declinamos diante da presença do Senhor, e nos concentramos dessa forma para nós nos chegarmos até a presença de Deus. Mas tudo quanto orares, aqui nos dá um ensinamento, que diz o seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas. Nós estamos lendo agora Mateus 6, de 5 a 7. É uma recomendação de Jesus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando orarmos, nós não devemos já nos enaltecer para que alguma coisa ao nosso redor ou alguém nos veja e fale: caramba, esse homem é um homem de Deus, hein? Esse homem é um homem que... Então, você nessa sua forma de se apresentar a Deus, você parece que dá a entender que você quer aparecer para os homens. E quando os homens te enaltecem, você já recebeu a sua bênção. Então, no céu você não juntou tesouro nenhum. Então, vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e chegando e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensando que por muito falarem, serão ouvidos. Essas recomendações, então, vem de longa data, que todo mundo, nós, os que estamos sempre na escola dominical, sabemos que
nas nossas aflições, nas nossas angústias, nós devemos nos recolher em nossos aposentos, no nosso quarto e falar com o Senhor, né? Nos declinarmos diante do trono do Senhor, para que Ele nos ouça em secreto. Não precisa ninguém estar sabendo o que está acontecendo, porque o Senhor que te assiste, Ele te recompensará, Ele fará aquilo que o seu coração está tão contrito diante da presença dEle. Experimente fazer isso, é muito bom, é muito gostoso. O que significa de fato a glorificação? O que significa essa glorificação? Que quando Jesus estava falando ali, logo de imediato ele já tem uma abertura de glorificação. Essa glorificação, ela se demonstra em obediência. Tá? Nós glorificamos ao Pai mediante a nossa obediência. Aí quando as pessoas nos verem a gente obedecendo nas dificuldades mais adversas que nós encontramos na vida, nós nos deparamos com a misericórdia do Senhor e nós nos inclinamos diante dele. Quando nós obedecemos, né, as suas ordenanças, nisto nós glorificamos. Aí as pessoas dizem o seguinte, aqueles que nos assistem, quando nós, na maior adversidade, como esse homem sofre, mas nunca perde a sua fé. Esse é um homem de Deus. Quando ele diz isso, ele já está dizendo que, glória a Deus, existem homens bons, que Deus, o Criador, assim o fez. Então, estamos glorificando a Deus com nossas ações, com as nossas atitudes. Os versículos de 17, de 4 a 5, responde o seguinte: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, a obediência, a execução das tarefas determinadas pelo Pai. E agora glorificar-me, tu, ó Pai, junto a ti. Olha assim, tá vendo? Conforme ele falou o nosso Deus falou de Jó, viste o meu servo Jó? Ele estava glorificando Jó. Agora, Jesus está falando, glorifica-me. Olha, ele está dizendo assim, ó, Deus está falando assim, olha meu servo, ele me obedece, é o meu filho, e nele eu me comprazo. Ele está glorificando a si mesmo, olha só. E, tendo consumado as obras das minhas testes, e agora glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que beleza, né? Ah, maravilha. Deus era desde a eternidade. Jesus glorificava a Deus através da obediência. Aqui é a exemplificação. E por fim, o que lhe restava era a cruz. Olha só, mesmo com a cruz no percurso do seu caminho, ele assim mesmo glorificava a Deus. Sacrifício perfeito de adoração e submissão total a Deus. Então, glorificar a Deus é executando, né, a obra do Pai, fazendo com que as suas ordenanças sejam cumpridas. Nisto nós glorificamos a Deus. E se torna muito mais fácil de nós nos achegarmos a Ele. Esta glória estava com o Filho e o Pai desde a eternidade. Glória a Deus. Nós exaltamos o nome do Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre e bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dar um intervalo agora, que já se passaram 13 minutos, e nós vamos dar prosseguimento. Fique com Deus.